Hello, hello, hello! Olá, minhas amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Elas Sabem! Tô muito animada, gente, fazer esse podcast com vocês. Mas vamos lá, gente, vamos pro que importa? Vamos para o nosso relato. Apenas um lembrete, viu? Esse podcast estará disponível tanto no Spotify, em formato de áudio, quanto também em formato de vídeo no YouTube. Então, você pode escolher qual a forma mais bacana para você. Mas bora lá pro relato. Minhas amigas, o episódio de hoje, ele é tenso, viu? Ele é daquele episódio que você vai ficar pensando nele, porque eu fiquei pensando um pouco nele, tipo assim, gente, o que eu faria no lugar dessa mulher? E ele é bem intrigante, a situação que essa seguidora passou. E essa história se passou na Europa. Ela é uma brasileira mineira que foi para a França, foi para a Europa e ela acabou indo parar lá na França, especificamente em Paris. E aí aconteceu uma situação bem complicada que ela poderia ter terminado muito mal essa situação. E vocês vão entender o porquê, tá bom? Esse é mais um daqueles relatos que mostram pra gente que o perigo nem sempre ele se apresenta de forma óbvia. Muitas vezes ele pode vir disfarçado de simpatia, elegância e até boas intenções, entre aspas. Então, se ajeita aí. Respira fundo, pega na minha mão e vem comigo para mais um episódio do Elas Sabem. O episódio Um Jantar em Paris. Oi, Ju. Gostaria de contar uma história de uma situação que aconteceu comigo há algum tempo. Hoje eu tenho 35 anos, atualmente moro na França, mais ali no sul do país. Mas eu vim para cá, para a Europa, há algum tempo. E acabei me casando com um francês que conheci aqui. Mas a história que eu vou te contar, na verdade, não tem nada a ver com ele. Essa história aconteceu um tempo antes, quando eu ainda era solteira e tinha apenas 29 anos. Antes de eu começar a contar, eu preciso te dar um contexto da história. Desde que me formei no Brasil, decidi vir para a Europa, fazer uma pós e arrumar um trabalho na minha área. Morei em alguns países, como a Espanha, um breve tempo na Inglaterra e depois vim para Paris, aqui na França. Eu consegui um emprego muito bom em Paris. Aí você imagina, né? Ter 29 anos, morar sozinha em Paris, a cidade dos sonhos, para mim parecia uma coisa muito real que eu estava vivendo. Minha família do Brasil nem acreditava. Eles realmente estavam muito felizes por mim porque era um sonho. Na época, eu nem sonhava em conhecer meu marido. Na verdade, eu não conheci ninguém aqui ainda. Como eu tinha acabado de chegar, eu queria fazer amizades, conhecer gente. Como uma boa brasileira e mineira, eu sou muito aberta a conversar com todo mundo e eu fiz algumas amizades no trabalho, nada muito profundo, mas fiz alguns colegas lá. Eu aluguei um apartamento em Paris. Não tinha muito dinheiro, então tinha que ser um estúdio. Ele era minúsculo, mas quebrava um galho. Só que era num bairro muito bem localizado, então foi um achado. Em um dia, voltando ao trabalho, eu conheci uma mulher que eu vou chamá-la de Louise. Eu estava voltando do trabalho e ela estava posicionada mais ou menos na entrada da escada do meu prédio, conversando ali com o porteiro sobre o gato dela que tinha sumido na região. Aparentemente, a Louise morava a um bloco de distância dali. Ela era muito simpática, elegante e tinha ali uns 50 e poucos anos, mas realmente ela parecia estar bem desesperada por conta do gato. Ela me parou, perguntou do gato, se eu tinha visto alguma coisa por ali e me pediu ajuda. Eu ajudei, demos uma olhada ali no prédio, mas não encontramos nada mesmo. Ela pediu meu telefone e me ligou 2 dias depois dizendo que tinha encontrado o gatinho dela e começou a puxar conversa comigo. Eu até achei bem estranho, porque os franceses, de modo geral, eles são muito secos. Só que eu deixei passar. Ela começou a ir no prédio, às vezes, pra gente conversar. Fomos até fazer umas compras juntas. Ela era tão elegante, bonita e eu particularmente amava o estilo dela. Ela me contou que trabalhava com marketing em uma agência de modelos e que tinha chegado até a organizar alguns desfiles pro Paris Fashion Week. Só que pra mim isso parecia até um pouco estranho, tá fazendo amizade assim com uma mulher que era quase o dobro da minha idade. Só que como eu tava meio carente de família, depois de tanto tempo morando fora, eu meio que permiti ela se aproximar de mim. E a gente se aproximou.
Com o tempo, ela começou a me chamar para ir na casa dela. Eu fui, acho que umas 3 vezes, mais ou menos. A gente conversava, tomava uns chás juntas e saímos para jantar umas 2 vezes. Ela não tinha filhos, não tinha marido, era apenas ela e o gato. Só que uns 4 meses depois que a gente se aproximou, eu comecei a perceber umas coisas esquisitas, sabe? Uma vez, num jantar no restaurante, numa dessas 2 vezes que a gente foi, ela começou a fazer umas perguntas que eu considerei até um pouco estranhas. Como, por exemplo, se eu já tinha namorado alguma vez na minha vida, se meu pai era presente na minha vida, se eu já tinha saído com algum homem da França, algum francês. E ela chegou até, bem discretamente, perguntar o meu peso e altura. Até então, eu achei que era o jeito dela, sei lá, como se ela quisesse até me dar alguma coisa, tipo, sei lá, uma roupa. E como eu amava o estilo dela, eu fiquei até um pouco esperançosa que isso poderia acontecer. Mas, realmente, achei um pouco estranho. Porque, assim, apesar da gente ter se aproximado, eu não falava muito essas intimidades com ela, sabe? Mas, enfim, deixei passar. Num belo sábado à noite, ela me ligou para ir jantar. Disse que tinha feito um prato típico francês que eu precisava provar. E eu aceitei. Chegando lá na casa dela, o ambiente estava um pouco diferente. Eu não sei dizer, mas eu senti uma coisa tão esquisita, um cheiro forte de ervas que eu nunca tinha sentido antes. E eu fui entrando. Na sala, ali na mesinha de centro, eu vi umas fotos de umas mulheres na mesa. Eu lembro dela chegar meio desengonçada, envergonhada pela bagunça que tinha esquecido ali, pedir desculpa e começou a guardar, falando que elas eram umas modelos para um cast de um desfile. Só que assim, sem ofensas, aquelas meninas, elas não pareciam muito bem modelos, não. Ok. Nesse jantar, ela bebeu vinho, me ofereceu vinho também e eu aceitei. Eu tinha até dado uma relaxada ali, sabe? Até que conversa vai, conversa vem, ela começa a perguntar do meu trabalho, a falar que eu era muito determinada e corajosa por estar morando fora do Brasil, né? Principalmente ali na Europa, há tanto tempo sozinha e tão nova. E ela soltou uma frase que eu não vou me esquecer. Ela falou pra mim assim, abre aspas: "Você não tem vontade de fazer uns trabalhos como modelo aqui na Europa, não? Você é linda, brasileira, alta. Acho que conseguiria alguma coisa pra você na agência e você ganharia muito dinheiro." Eu achei graça da pergunta dela, sim, mas sei lá, me deu uma sensação tão esquisita. E ela complementou, abre aspas: "Sua família não se importaria com isso não, né? Você tá sozinha aqui, você pode fazer o que quiserem sem eles saberem. E você também não tem namorado." Fecha aspas. Achei, de novo, aquilo muito esquisito e desconversei. Até que ela levantou e foi na cozinha e pegou uma bandeja com 2 xícaras de chás e disse que tinha trazido pra gente tomar após o jantar. Na hora, meu sangue gelou. Eu não sei te dizer, mas alguma coisa ali falou pra mim que aquilo não estava certo. Eu falei, vou precisar ir ao banheiro. Pedi pra ir ao banheiro. E quando eu estava lá, mandei mensagem para uma colega de trabalho, explicando que eu estava numa situação um pouco esquisita e pedindo para ela me ligar, fingindo ali uma emergência para eu conseguir sair dali. 2 minutos depois ela me ligou. Eu inventei uma desculpa e disse que precisava ir encontrar com ela. E quando eu levantei para pegar minha bolsa, ela meio que tentou segurar no meu braço e insistiu muito para eu ficar, falando para eu ficar, para a gente tomar esse chá e conversar mais sobre essa oportunidade de modelo que eu não ia me arrepender. Mas eu agradeci e fui embora na hora. Consegui sair de lá, graças a Deus. Na segunda-feira, eu contei tudo com calma para essa minha amiga. E ela também achou essa história muito mal contada. E sabe o que eu percebi nisso tudo? É que eu nunca tinha perguntado para ela o nome da agência que ela trabalhava. E ela também nunca tinha me falado. Para mim, o mais esquisito foi depois desse jantar. Ela nunca mais me ligou ou sequer foi ao meu prédio. Mas eu também não quis ir atrás dela. Pode parecer coisa da minha cabeça, mas a minha intuição falou tão alto naquele dia, desde o momento que eu pisei no apartamento dela. Eu percebi que tinha alguma coisa esquisita. Não sei, as fotos daquelas mulheres, o chá, o papo de ser modelo, de ganhar dinheiro, a insistência para falar da minha família, enfatizando eu não ter nenhum namorado. Não sei, tudo isso me soou muito estranho.
Será que eu quase fui vítima de tráfico humano? Será que seria algo, não sei, chutando, relacionado até prostituição? Ou será que era realmente um emprego e eu perdi uma super oportunidade? Eu não quis arriscar e pagar para ver. 1 ano e pouco depois, eu conheci meu atual marido e nos mudamos para o sul da França. Confesso que eu não contei para ele essa história e muito menos para minha família, porque se eles descobrissem, eu creio que eles não deixariam nem eu casar com meu marido. Ficariam com medo de eu estar ali me envolvendo em alguma situação e pediriam até para eu voltar para o Brasil. Também talvez por medo do julgamento, deles me acharem muito inocente e boba. Não sei dizer. Não sei dizer quais eram as intenções dela comigo. Mas se uma coisa eu tenho certeza, é que alguma coisa ali não estava batendo bem. Acredito que o perigo, Ju, nem sempre ele tem a cara de perverso. Ele pode vir vestido de salto e uma bolsa chique, e quando você percebe, pode ser tarde demais. Não sei se a minha história ajuda muito outras mulheres, mas uma coisa que eu percebi e aprendi depois desses anos e depois de um pouco mais de madura é que sempre temos que observar atitudes, perguntas e detalhes que as pessoas fazem pra gente, principalmente quando é uma mulher morando fora do país. Tem gente que pode nos achar paranoica, só que hoje em dia, lembrando daquela noite, eu acredito que eu tive é um livramento. Nunca é um exagero. Só eu sei o que eu senti naquele dia. Obrigada pelo espaço, Justo. O conteúdo salvam mais vidas de mulheres do que você imagina. Um beijo grande. Minhas amigas, essa história agora que vocês ouviram, vocês vão me entender. É aquele tipo de história que eu fiquei pensando, tipo, meu Deus, o que eu faria se eu estivesse no lugar dela? Se fosse ela me fazendo aquele tipo de pergunta, eu confesso que eu fiquei pensando, será que eu perceberia os sinais? Porque eles são tão sutis, sabe? Porque como ela mesmo disse ali no final do relato, o perigo nem sempre tem cara de perverso e é aí que eu quero falar com vocês, gente. Essas situações de propostas muito suspeitas, assim, de trabalho, sabe? Umas amizades muito estranhas, uns convites que parecem até inofensivos. Eles realmente acontecem muito com mulheres que estão morando principalmente fora do país. As amigas millennials aqui vão se lembrar do que eu vou falar agora. Quem que assistiu aquela novela Salve Jorge? Vocês sabiam que Salve Jorge, gente, foi inspirado em uma história real? Ela foi baseada na vida de Ana Lúcia Furtado, uma mulher que aos 24 anos ela recebeu uma proposta super tentadora para ir trabalhar em Israel e ela acabou sendo vítima de prostituição em uma boate. Ela acabou sendo vítima de tráfico humano e prostituição em uma boate. E depois de anos, graças a Deus, ela se reergueu, ela conseguiu sair de lá, mas assim, os traumas ficaram, né? É coisa que ela vai carregar pro resto da vida dela. E é sobre isso que a gente precisa falar, sabe? É claro que a gente não sabe se esse seria o caso da amiga aqui, mas os sinais foram, no mínimo, ali, muito esquisitos, né? E olha como ela foi esperta, percebeu e confiou na sua intuição, né? E pediu ajuda para sair daquela enrascada que provavelmente ela começou a perceber que ela tava. E às vezes é isso, sabe? A gente se livra de umas situações que depois a gente fica parando e fica pensando, meu Deus, aquilo realmente poderia ter sido uma situação que poderia colocar a nossa vida em risco, sabe? E eu achei que ela foi muito certeira quando ela disse, eu não quis pagar para ver. É isso, gente. Às vezes a gente não pode pagar pra ver. Eu sei que nesses momentos pode ter gente ouvindo e pensando, nossa, então quer dizer que eu não posso mais confiar em ninguém. Então quer dizer que eu vou fazer com as minhas amizades quando eu mudar de país, a questão do trabalho. E a resposta é que você pode confiar sim, você deve, você vai conseguir um trabalho incrível. Só que com cautela, a gente tem que ser esperta em procurar, em pesquisar e em confiar também na nossa intuição, porque é o que eu sempre falo pra vocês aqui nos episódios. Confiem na intuição de vocês, porque dificilmente ela vai estar errada. A gente não precisa viver com medo, mas a gente precisa viver atenta. Esse é o ponto que eu sempre falo pra vocês. A gente tem que viver com atenção, principalmente quando se é uma mulher morando no exterior. É importante a gente parar e sempre pesquisar, né? As pessoas, pesquisar as empresas, desconfiar também de oportunidades de trabalho boas demais ou tentadoras demais.
toda vez que vier assim com essa forma muito estranha, sempre avisar também alguém de confiança que você está indo no local, as pessoas que você conheceu, qual é o local que você vai começar a trabalhar. Sempre deixar essas pessoas de confiança avisadas aqui no Brasil também. Porque como a própria amiga disse aqui no relato, né? Quando a gente vai morar fora, ou quando a gente vai morar sozinha, é normal a gente buscar vínculos. Isso é a coisa mais normal no mundo, porque a gente precisa de vínculos, né? A gente não vai viver literalmente sozinho, isolado do mundo a vida inteira. A gente precisa de vínculos, a gente precisa de amizades, a gente precisa, né, se relacionar com outros seres humanos. Isso é a coisa mais normal do mundo, mas não significa abrir mão da nossa segurança, né? Então faça conexões, conheça pessoas novas, se aventure no mundo, realize os seus sonhos, só que com inteligência e responsabilidade por você mesmo, porque dá para ser livre e cuidadosa ao mesmo tempo. Eu nem imagino que essa nossa seguidora não passou, né? O medo que ela não deve ter sentido ali. Pode realmente ter sido só uma oportunidade de emprego? Pode, só que pode também não ter sido. O fato da mulher também ali não ter ligado para ela depois, não ter ido atrás dela. E numa situação como essa, é bom a gente não pagar para ver. Eu fico muito feliz que ela tenha ouvido ali a sua própria intuição, porque ela disse, né, no momento que ela pisou naquele apartamento, ela já começou a sentir alguma coisa esquisita, o chá, as perguntas e tudo aquilo, foi realmente coisas muito invasivas, né? E ela confiou na intuição dela, ela confiou na intuição dela, ela seguiu os próprios instintos e, no meu ponto de vista, ela fez isso muito bem, ela foi assim, certeira em ter feito isso. Muitas vezes a gente acha que a gente não vai saber identificar os sinais, a gente acha que a gente não tem essa inteligência emocional para identificar, mas a gente sempre sabe. Nós crescemos condicionadas a não saber, nós crescemos condicionadas a achar que a gente precisa duvidar da nossa própria capacidade, mas não, no fundo a gente sempre sabe, e eu tô aqui para te lembrar disso em todos os episódios. Se você quiser compartilhar a sua história comigo, não esqueça de mandar o seu relato para o e-mail relatosjuinfante@hotmail.com. Manda lá com o máximo de detalhes possível, tá bom? Porque a sua história pode ajudar muitas mulheres. Aproveita também já para me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no TikTok, @ju.infante. Lá eu compartilho dicas de segurança, relatos, informações muito importantes, dicas incríveis de liberdade e independência feminina e situações que podem te ajudar em diversos momentos. E lembre-se que saber é se proteger, e eu quero que você saiba também. E muito obrigada por estarem aqui comigo em mais um episódio, e obrigada demais às amigas que estão compartilhando os seus relatos aqui com a gente. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!